Hoje eu terminei essa mensagem 3h30 da manhã. Eu fiquei a semana inteira pensando e mexendo e falando, Deus do céu, tem algo aí, e a gente está numa semana agitadinha, né? Presa a casa. E aí ontem à noite eu comecei a desenhar e fui até as 3h30. Mas é para a honra e glória do Senhor e eu creio que vai edificar a igreja. Amém? O título da mensagem é As Últimas Instruções de Cristo. Eu recebi esse texto há algum tempo atrás para ministrá-lo em um casamento. E as últimas instruções de Cristo, elas aconteceram aos discípulos na última semana que antecedeu a crucificação. Quando Jesus estava ali naquela última semana que antecedia a crucificação, ele teve uma experiência com os seus discípulos que está escrita em Marcos 11, a partir do versículo 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu, nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. Os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam, apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E os admoestava, exclamando, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio de assassiná-lo, pois o temiam. Haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. Ao pôr do sol, eles saíram da cidade. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus, Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou Jesus, tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiveres orando, se estiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Até aqui a leitura. Lendo esse texto por várias vezes durante a minha juventude, eu confesso a vocês que eu pensava assim, como que Jesus, o criador da figueira, sabendo ou ele determinando os tempos e os modos da figueira, sabendo ele que não era tempo de figos, ele vai até a figueira em busca de um fruto, não encontra e amaldiçoa aquilo que foi criado, foi formado por ele. Eu sempre tive uma questão assim, falei, cara, Jesus não me permita a expressão, mas parece até uma ignorância. Você cria um negócio, cria aquilo, determina o tempo e o modo para que as coisas aconteçam, e quando você vai fora de tempo até aquilo, você olha para aquilo, não encontra o resultado e você amaldiçoa, estando fora do tempo correto daquilo ter o resultado que foi criado para ter. Outra situação que eu sempre imaginei na minha mentalidade fértil foi um monte, eu orando em um monte, e esse monte se desgarrando da terra, só eu? Acho que esse monte se desgarrando da terra, aquelas raízes aparecendo, indo até o meio do mais profundo mar e se lançando nas águas. E eu já tentei fazer isso algumas vezes. Não sei se você já passou por essa experiência, mas, cara,
a ideia sempre foi assim: eu tenho o poder para executar algo. Eu tenho o poder para mover coisas grandes. Eu tenho autoridade para mudar cenários físicos. E alguns dias atrás eu percebi que toda essa minha mentalidade estava errada. Na verdade, o que Jesus entrega nesse texto é um enigma. Quem aqui já brincou de enigma? Enigma, tem um joguinho enigma, que traduz muito bem o que significa a palavra. Enigma é o seguinte: você pega algumas frases e coloca em lugares diferentes. E aí você pega, a gente fazia isso com os adolescentes, né? Uma dinâmica com eles. Você pega e dá algumas dicas para eles. E eles vão até o lugar onde tem essa frase, eles pegam essa frase e nessa frase tem uma dica e um resultado e uma parte do resultado que ele vai precisar encontrar em outro lugar. E por assim vai, até que eles consigam chegar num resultado concreto, no resultado que você deseja que ele descubra. Mas ele tem que ir em vários lugares. E esse texto, Jesus está entregando um enigma aos seus discípulos. Ele está dizendo assim: ei, eu estou dizendo algo para vocês que num primeiro momento parece algo absurdo. Mas se você for procurar em alguns lugares específicos, você vai encontrar a resposta daquilo que eu estou falando. E esse enigma, ele se descreve no livro do profeta Miqueias 7. Eu vou ler ele para a gente poder entender bem direitinho o tema e a direção da mensagem. Miqueias 7, a partir do versículo 1. Ah, que infelicidade a minha! Sou como um homem faminto, que depois da colheita de verão, procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessa terra. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. Melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é o pior entre uma cerca de espinhos. Eis que é chegado o dia, profetizado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Não confieis nos vizinhos, tampouco acrediteis nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquele que te abraça. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança no Senhor. Manterei minha esperança em Deus, o meu Salvador. O meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração. No versículo 18 em diante, ele começa a falar a respeito do monte. Até aqui ele falou a respeito do fruto. Quem é, pois, compatível a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo, terá compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a tua lealdade a Jacó e teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Interessante o enigma, não? O texto de Miqueias 7 explica perfeitamente, na verdade ele é uma profecia a respeito daquilo que ia acontecer em Jerusalém. E agora eu quero reportar você a pensar no cenário que Jesus estava vivendo naquele dia. Jesus, ele chega em Betânia,
pelo que eu pesquisei, Betânia é mais ou menos entre 4 a 5 quilômetros de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras fica a mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém. Ou seja, é uma região montanhosa, onde se você andar, provavelmente você vai conseguir enxergar um monte. Quando Jesus sai de Betânia e vai, no primeiro dia a Jerusalém, virar as mesas dos fariseus, enfim, dos sacerdotes lá, ele passa pela figueira, amaldiçoa a figueira e diz aos seus discípulos: cuidado, não existe tempo para não ser encontrado fruto em você. O enigma não era uma ignorância de Jesus amaldiçoando aquilo que ele criou para dar fruto num tempo certo. O enigma era que os discípulos pensassem na profecia de Miqueias e entendessem que não poderia haver um tempo na vida deles onde não havesse piedade, onde não havesse amor ao próximo, onde não havesse compaixão pelo próximo. Não havia um tempo na vida dos discípulos onde eles poderiam ser encontrados em si, na sua consciência, sem frutos. Esse foi o enigma que Jesus entregou a respeito de frutos naquele dia. Aí eles vão até Jerusalém, Jesus vira as mesas, ele faz uma geral, faz uma limpa no templo e sai de Jerusalém. E volta para Betânia. E no segundo dia, quando eles saem de Betânia e novamente vão a Jerusalém, eles passam pela figueira, têm uma experiência com a figueira, têm a experiência da figueira seca, e ali Jesus já engata o segundo ensino, dizendo que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem a autoridade para fazer com que essa montanha se desgarre da terra e vá até as profundezas do mar. Segundo a profecia de Miqueias, ele está dizendo que a montanha que precisa ser removida é a montanha de pecados, que estava estabelecida dentro do templo do Senhor. Então, logo após de Jesus dar uma demonstração de uma limpeza no templo, ele entrega um enigma aos seus discípulos dizendo: cuidem com esses pecados. Cuidem com esses pecados. É interessante que dentro de todo esse mover, dentro de toda essa consciência que eu estou tentando entender, Jesus ele nunca se preocupou em reestabelecer o templo. Jesus ele nunca se preocupou em reestabelecer Jerusalém. Muito pelo contrário, ele foi crucificado fora das portas e ainda disse que os muros cairiam. Agora, por outro lado, ele curou muitas pessoas. Ele abençoou muitas pessoas. E por quê? Porque na nova aliança com Cristo Jesus, o templo não é mais paredes e altar. A restauração do templo que Jesus estava falando, somos nós. É o meu corpo. Jesus estava dizendo: tome cuidado com a sua vida. A sua vida não pode ser uma vida sem frutos e de pecados. Por quê? Porque o meu Espírito Santo, ele vai ter que ter morada em você. E para o meu Espírito Santo ter morada em você, o seu corpo precisa ser encontrado em santidade. O seu corpo precisa ser encontrado puro, para que o meu Espírito Santo possa morar em você, a fim de que o reino dos céus se manifeste através de você. A restauração do templo que Jesus trouxe naqueles dias, demonstrando esse ensino, esse enigma, para a próxima aliança que seria estabelecida após a sua morte, era: restaurem as pessoas, curem as pessoas, cuidem das pessoas. Por quê? Porque esse é o meu templo de adoração. É aí aonde a adoração, é aí aonde o fruto vai acontecer. Esse foi o último ensino de Jesus, antes da crucificação. Agora, quinta-feira passada, tive a oportunidade de estar junto com a igreja, servindo alguns moradores de rua. E eu já estava mais ou menos com essa ideia na cabeça
E eu estava ali, olhando todo aquele cenário. Eu estava perguntando para o Espírito Santo: Senhor, como é que faz para restaurar esses templos aqui? Como é que faz? Templos destruídos, templos acabados, perdidos no pecado, sem frutos, fadados pela nova aliança a terem um encontro com o fogo, com as trevas, porque se neles não for encontrado fruto, e se neles só for encontrado pecado, esse templo vai ser destruído, irmão. Nós temos como visão da igreja amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a visão da igreja. Para o meu entendimento, eu caminho sobre eu amo as pessoas para amar a Deus. Essa é uma definição que eu carrego. Eu amo as pessoas para amar a Deus. Porque o fruto, como nós lemos na profecia de Miqueias, ele está 100% ligado a pessoas piedosas, pessoas que estão sendo justas, pessoas que não tramam ciladas umas entre as outras, pessoas que não estão pensando em tramar laços contra o próximo. Ou seja, a frutificação que Deus está desejando de mim e de você é que nós possamos viver em comunhão, em unidade, falando a mesma língua, tendo o mesmo entendimento. É esse o fruto que Deus está desejando. Que juntos nós possamos exercer o reino dos céus, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque Ele habita em nós. Quando nós estamos juntos caminhando, irmãos, dessa forma, pensa no poder, na autoridade que isso tem, na força que isso tem. Algum tempo atrás eu tive a experiência de cuidar de algumas crianças carentes na ONG de Colombo. Nós já fizemos um trabalho lá. E a minha oração é: Senhor, como é difícil estar sozinho aqui. Como é difícil. Irmãos, uma obra dessa sozinho é muito pesado. A gente não aguenta. Você não suporta. Agora, o que nós mais enfrentamos lá foi oposição. Foi gente falando que não tinha que fazer. Foi gente falando que não era para fazer. E eu não conseguia entender como é que as pessoas me davam esse conselho, tendo a palavra de Deus tão clara, escrita diante de nós, dizendo: você tem que ir, você tem que ter piedade, você tem que ter o cuidado. Desde a minha conversão, eu sou um cara bastante radical naquilo que faço. Quando entro para valer. Eu tenho buscado viver reino dos céus. E entender o que é o reino dos céus. Compreender essa dinâmica do reino dos céus. E eu confesso que existe um texto na palavra de Deus que diz que o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso me trazia uma certa dificuldade de entendimento, é um outro enigma. Por quê? Porque o reino dos céus ele se manifesta no Espírito, ele não se manifesta em mim. A justiça, a paz e a alegria, elas acontecem no Espírito Santo, através do Espírito Santo, com o Espírito Santo, e não em mim, não através de mim. E isso me trazia uma certa dificuldade de entendimento. Até o dia que eu entendi essa questão de ser levantado na nova aliança como um novo adorador. Você é o templo do Espírito Santo. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade é mantermos a casa limpa. É mantermos o templo limpo. Porque uma vez que o Espírito Santo habita dentro de você,
o reino dos céus vai se manifestar no Espírito Santo que está dentro de você. E a justiça, a paz e a alegria vão se manifestar. Não tem como. Agora, se pega 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15, não sei, vários, que têm esse entendimento, que estão preocupados em manter a casa limpa, para que o Espírito Santo more aí dentro. Quando isso se junta, irmão, nós temos a justiça, a paz e a alegria estabelecida. Com frutificação, multiplicação e governo. Nós vamos governar. Amém? Como igreja, nós vamos governar. Mas há um detalhe dentro de tudo isso. Dentro de toda a história da humanidade, do Éden ao Apocalipse, Jesus, aliás, Deus, ele sempre traz o fruto. É uma figura de linguagem. Os enigmas de Jesus, todos eles passam por frutos. Um deles acontece dentro do Éden. No próprio Éden, Adão e Eva conceberam um fruto. E por causa desse fruto, o homem foi destituído do Éden. Agora tem um detalhe interessante aqui. Se você for ler as escrituras, provavelmente está em Gênesis 37, se eu não me engano. Você vai perceber que, após o pecado, o homem perdeu algumas coisas, ele passou a ter a consciência do conhecimento do bem e do mal, as mulheres passaram a ter as dores de parto, o espírito foi retirado, não podia mais habitar dentro do homem. Dentro do Velho Testamento, o espírito só vinha sobre alguns que Deus achava como justos, e não mais dentro deles. Então essas foram as consequências do pecado no Éden. Porém, a presença de Deus não se afastou deles. O pecado teve algumas consequências, mas não tirou a presença de Deus, a comunhão com Deus deles. Logo após as determinações de Deus por causa do pecado na vida do homem, de Adão e Eva, já vem logo após um texto falando de Caim e Abel, aonde Deus estava vindo ter com eles para colher as suas ofertas. Ou seja, Deus continuou tendo comunhão com o homem mesmo depois do pecado. Qual é o detalhe? Isso é importante para nós. Caim teve inveja do seu irmão. Foi Caim, né? Caim matou Abel, né? Caim teve inveja do seu irmão. E se você for ler as escrituras, deixa eu caçar aqui. Se você for ler as escrituras a respeito de Caim e Abel, você vai perceber que Caim, enquanto estava trazendo as suas ofertas, ele teve inveja do seu irmão. Deus, em nenhum momento, falou mal da oferta de Caim. Deus não exortou Caim por causa da oferta. A oferta estava errada. Não foi isso que Deus fez. Deus disse: Caim, porque o seu rosto está transtornado, porque você tem ódio pelo seu irmão. Olha a consequência. E disse Caim, Gênesis 4, desculpa, não é 37, é 4. Gênesis 4, 6, 7. O Senhor disse a Caim: por que estás furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus aqui não exorta Caim por causa da oferta que ele está trazendo. Deus está exortando ele porque algo está no coração dele que não condiz com a oferta que ele está trazendo.
O que Deus ressalta no texto é: cuide do bem. Preocupe-se em fazer o bem. Não é a oferta que eu desejo, eu quero um coração preocupado em estabelecer o bem. E a consequência de Caim foi que ele matou o seu irmão. E no versículo 13 e 14, disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matarás. Mas espera aí, nós não conhecemos na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte? O que é que trouxe morte para Caim? Foi a desobediência a Deus? Ou o ódio ao seu irmão? O que trouxe morte para Caim e o que fez com que Deus não aceitasse a sua oferta foi o ódio ao seu irmão. Se nós voltarmos para o primeiro texto que nós lemos, nós vamos ver Jesus nas últimas instruções falando a respeito de: se você tem um problema com alguém, vá, resolva, peça perdão a ele e depois venha pedir perdão a Deus. Por quê? Porque não adianta nós estarmos aqui, darmos as nossas ofertas e pedirmos perdão a Deus, sendo que temos problemas com os nossos irmãos. Irmãos, esse é o modelo da nova adoração e da frutificação na nova aliança. É assim que funciona. Deus escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser amado no próximo. Para eu amar a Deus, para você amar a Deus, nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos incentivar as pessoas a cuidar do templo. Precisamos incentivar as pessoas a olhar para o templo como um lugar da habitação do Espírito Santo. Fazer com que as pessoas entendam que o pecado está tirando a presença do Espírito Santo de dentro delas. E uma vez que o Espírito Santo não está dentro dela, como não estava em Caim, essa pessoa passa a abrir os seus olhos para a inveja, para o ódio, para a competição, para as coisas erradas do mal. E isso sim vai destituí-la da presença de Deus. Quando o Espírito Santo não está habitando no templo, é outro Espírito que habita aí. E quando esse outro Espírito habita aí, por causa do pecado que nós exercemos, você está abrindo o seu corpo, você está estabelecendo dentro do seu corpo uma resposta que não vai agradar a Deus. O mais interessante é que dentro de todo esse cenário espiritual, a resposta corporal é sempre o que define a presença de qual espírito está habitando em você. Isso é um negócio interessante. Por quê? Porque quando Adão e Eva, eles ouviram um espírito maligno, eles deram uma resposta corporal ao pecado. Os seus olhos se acenderam. Os seus olhos foram cheios para o fruto da desobediência. Foi a resposta corporal que deu a liberdade para que o espírito maligno entrasse dentro deles. Irmãos, toda a resposta que Deus está esperando de nós, ela precisa ser externalizada através do nosso corpo. As respostas corporais, o comportamento que existe dentro de nós, que flui através de nós, define o nosso caráter. E qual o Espírito vai estar agindo dentro de nós. Por isso que você precisa cuidar do templo. Porque é aí que o Espírito Santo vai morar. Quando em Tiago diz que o Espírito Santo, ele arde em ciúmes, ele tem grandes ciúmes, é porque ele não consegue habitar no mesmo lugar de outros espíritos. E durante essas semanas, preocupado com o templo, eu tive algumas experiências. Eu falei: Senhor, é uma linha muito fina. É uma linha muito fina, em que eu preciso estar preocupado com o meu templo, com o local da adoração que flui através de mim,
E preciso estar preocupado com o local de adoração do meu irmão. Eu preciso estar preocupado tanto com o meu local de adoração, quanto o local do meu irmão. Porque o meu local de adoração depende da resposta corporal que eu dou ao meu próximo. Não sei se você está entendendo. Por exemplo, essa semana eu estava dirigindo, e eu sempre fui um cara bastante tranquilo no trânsito. Bem tranquilo. E eu entrei numa rua e o cara estava com uma caminhonetona branca e jogou o carro em cima de mim e eu segurei, deixei ele passar. Depois nós fomos fazer outra curva e ele de novo espalhou em cima de mim, eu buzinei para avisá-lo. Tudo isso em paz ainda, irmão. Garanto para você. E eu buzinei para avisá-lo. Quando eu buzinei para avisá-lo, o cara buzinou, tirou a mão para fora e... Eu estava com a minha carretinha atrás. Eu falei, cara, qual é a tua? Eu acelerei um pouco o meu carro e entrei na frente dele. Aí ele precisou frear e buzinar com razão, porque daí eu tranquei ele. E na hora, esse texto me veio na cabeça. Falei, Senhor, como é fino. Por quê? Porque eu acabei de deixar de ser o templo do Teu Espírito Santo. Por 2 motivos. Eu odiei o meu irmão e eu causei ódio no meu irmão. É muito fino, irmão. É uma situação muito difícil. Não é impossível. Mas ele nos alerta. No dia seguinte, estava eu de novo dentro do meu carro, com as minhas 2 filhas, minha esposa. E eu sempre gostei de andar bem devagar. De repente surge um Subaru, e na hora eu já bati a alavanca para o manual e falei, vamos. Irmãos, esse sou eu, tá? Fica tranquilo, vai dar certo. E no mesmo momento que eu bati na alavanca, irmãos, eu estava com a minha esposa e minhas 2 filhas no carro. No mesmo momento que eu bati na alavanca, o Espírito Santo falou comigo de novo. Você vai de novo? Eu joguei no drive e falei, não vou. Olhei para a Fernanda, dei uma risada, ela não entendeu nada. Por quê? Porque eu tenho que estar preocupado. Irmãos, ia me trazer paz? Ia. Ia me trazer alegria? Ia. Ia, não posso dizer que não. A minha alma ia, cara, ainda mais se eu ganhasse o pega. Não. Ia trazer paz, ia trazer alegria. E eu ainda ia me achar o cara mais justo. Não é verdade? Só que não é em mim, é nele. E isso às vezes nos confunde. Muitas vezes nós queremos sentir a paz e a alegria e a justiça sendo exercida em nós, para nós. E não para Ele. Como um templo de adoração a Ele. Por mais que não houvesse problema algum, seriam, acredito que 2 quadras só. Não ia ter nenhum acidente, não ia ter nada. Eu instiguei o meu irmão a fazer algo errado. Eu motivei ele a fazer algo errado. Quando eu me converti, com 19 anos, eu tinha uma Marajó. Quem conhece Marajó? Marajó. O Anderson andou comigo na Marajó. Ele é prova. Cúmplice, não prova. Que não falou nada para mim naquela época. Dizia, acelera. Eu tinha uma Marajó, 89. E eu quero explicar para vocês qual é a ideia de se tornar o templo do Espírito Santo. Minha Marajó 89 tem uma história.
Meu pai teve vários carros chamados Chevette. Ele teve 50 e poucos Chevettes na vida. Ele era mecânico e piloto de estocar terra. Corria de automóvel na terra. E eu cresci dentro desse cenário. Eu cresci vendo isso. Eu cresci tendo essas experiências. Eu cresci vendo o meu pai andar em alta velocidade dentro da cidade, fora da cidade, em qualquer lugar. E todos os meus primos seguiram os passos do meu pai. Todos eles tiveram um Chevette turbinado. Logo, não poderia ser diferente quando eu tirasse a minha carteira. Eu precisava ter um Chevette maquinado. E eu tive. Com 18 anos, eu tirei a minha carteira e fui buscar o carro, a minha carteira na autoescola com o carro já. Já tinha comprado o carro antes de ter a carteira. Paguei R$ 5.500 no carro. Investi mais de R$ 6.000 no motor dele. 3, 4 mil em roda, pneu, som, piá, coisa de piá. O som e a roda eu pus antes de casar, porque se eu pusesse depois, se eu casasse e tivesse que pôr depois, a Fernanda não ia deixar eu pôr as rodas. Aí eu pus antes de casar, eu já estava noivo. Mas a história é a seguinte. Certo dia eu fui buscar minha mãe, ela estava fazendo ITM. E antes de ir para a ITM, eu cheguei em casa e falei, pai, vamos assistir uma fita tua aí. É tudo fita VHC ainda. Coloquei a fita, começamos a assistir, e aquele negócio veio, né? Nossa, corrida e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco a mãe liga, mãe, eu vou te buscar. Pode achar que eu vou buscar. O pai falou, eu vou, não, deixa que eu vou. Peguei o carro e na frente de casa já saí, enfim. Aí ali no Mufato, que tem entre a Via Rápida do Portão e a Kennedy, antigamente não tinha aquela trincheirinha que fizeram ali, era direto, né? E eu já entrei naquela curva do Mufato a toda velocidade, cantando as borrachas. Quando eu parei no sinaleiro, eu só ouvi o spray de uma picapezinha turbo chegando do meu lado. E parou, do meu lado. E nós dois de frente para o sinaleiro, a minha mãe ficava à esquerda e o pega ficava para frente. A minha mãe esperou, irmão. A minha mãe esperou. Só que, alguns dias depois, eu fui a uma ministração na igreja, onde o pastor Papi pregou em sermos espremidos por Deus, para que de nós flua apenas o óleo. E naquele dia eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Ele convidou todos a virem à frente e perguntarem a Deus o que é que atrapalhava o relacionamento com Deus. O que é que impedia que o óleo fluísse através da sua vida? O que é que impedia que o templo fosse um templo de adoração? Eu sentei lá na frente ainda, era o meu segundo ou terceiro culto, depois de convertido. E eu senti muito forte no meu coração, você precisa largar até o carro. Falei, coisa da cabeça. Eu aprendi mais rápido repreender o maligno do que ouvir a voz do Espírito. Não, coisa do maligno, não tem nada a ver isso aí. Imagina, meu carro, comprei agora, mereço, suei para tê-lo. Irmãos, não deu 2 semanas, meu carro estava esmagado entre uma Kombi e uma árvore. Eu parei o carro na frente da empresa, e na empresa da frente tinha uma rampa e uma Kombi. O cara desceu da Kombi e esqueceu de puxar o freio de mão. A Kombi despencou e deu na lateral do carro e esmagou contra a árvore. Acabou com o carro. Eu olhei o carro, na hora, o Espírito Santo me falou, você não entregou, então eu vou tirar. Eu falei, fui para casa chorando, chorei bastante. Me ajoelhei e falei assim, Senhor, se o Senhor é poderoso mesmo, tira do meu coração o amor pelo carro, mas não me tira o carro. Olha a ignorância, irmão. Para você ver como a gente é falho como templo da adoração. Aí, eu arrumei o carro, consertei o carro, e voltei a andar com o carro. Da mesma forma que eu andava antes. Casei com a Fernanda. Casei, né? A gente vendeu depois, né?
A Fernanda adorava o carro porque embaixo do carro tinha um neon. Ela entrava no carro e perguntava onde é que estava a luz. O botão da luz. Lembra Velozes e Furiosos? Era a fase, era o neon. Tinha o neon na Marajó. O Anderson também gostava, nem dizer que não. Gente, começou um processo entre eu e o carro, que eu entrava no carro e o carro não ligava. Não funcionava o carro. Eu saía do carro, meu pai entrava, o carro ligava. Eu entrava no carro, saía de casa, 2 quadras o carro parava. O carro não anda. Eu descia do carro, meu pai entrava, o carro ligava e ele ia até em casa. Eu falei, Senhor, que isso, cara? Precisa ser assim, desse jeito. Um dia eu fui cortar o cabelo, umas 8 quadras mais ou menos da empresa. Parei, cortei o cabelo, desci, não liguei o carro, aliás. O carro não funcionou. Larguei lá com chave e tudo. Cheguei na empresa, o pai perguntou, cadê o carro? Eu falei, está lá na rua, cadê a chave? Está dentro, o carro não funciona. Quem vai roubar um carro que não funciona? 5 minutos, ele estava dentro da empresa com o carro funcionando. Irmãos, o carro parou de funcionar na minha mão. E aí eu entendi, com muito custo, com muita dificuldade, que eu precisava ser um templo da adoração ao Senhor. E a resposta corporal que eu estava dando com aquele carro impedia que o Espírito Santo fluísse através da minha vida. Nós vendemos o carro, comprei vários carros depois daquele, e eu nunca mais tive problemas iguais, similares, mas não iguais. Não na mesma proporção. Irmãos, é assim que funciona. Quando Jesus ele vem e entrega esses últimos detalhes, esses enigmas, ele está dizendo, cuide do templo. Cuide para manter o templo restaurado. Cuide para manter o templo em pé, para que o meu Espírito Santo possa habitar dentro de você. E uma vez que o Espírito Santo está dentro de você, porque o reino dos céus se manifesta em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ele estando dentro de você, você vai transformar o cenário que está à sua volta. Você vai fluir. É assim que acontece. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Qual é a dificuldade que você enfrenta dentro dos resultados comportamentais que você tem. Mas a minha intenção hoje aqui é fazer com que você pare para refletir que você é o templo da morada do Espírito Santo. Você é o lugar onde esse óleo precisa fluir. Você é o lugar onde a manifestação do Espírito Santo vai acontecer. Irmãos, e que as evidências dele surjam, que as evidências dele venham. É impossível que eu e você possamos experimentar a justiça, a paz e a alegria do reino dos céus, tendo o templo em pecado. A mensagem que Jesus trouxe naquela época foi: ei, é chegado a vós o reino dos céus. Ele foi até o templo e disse: o templo está contaminado, o templo está todo errado, o templo está perdido. E aí ele foi curando as pessoas. Ele foi restaurando um novo templo, um novo lugar da morada. Irmãos, a Arca da Aliança era o lugar onde o Espírito de Deus habitava, amém? O que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei. Eu e você somos a Arca da Aliança. O que tem que estar dentro de você? A lei. E a lei é: ame o seu próximo como Jesus amou. Meu Deus! Olha isso! Jesus transformou, Jesus tirou, Jesus quebrou tudo que estava e que existia na época. Ele foi contra todo o cenário formado. E ele
disse desde a existência, desde o Éden, a esperança, a expectativa do meu Pai é que o Espírito dele habite dentro de você. E por causa do pecado isso foi perdido, mas eu estou entregando a vocês a possibilidade de resgatar. Agora tem um detalhezinho importante. Quando o homem comeu o fruto no Éden, ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. Isso não foi restituído em Jesus. Nós não fomos levados novamente à condição de não termos a consciência do bem e do mal como era no Éden. Isso não aconteceu. O que Jesus fez foi nos dar todas as ferramentas para que possamos ser e executar o bem, a fim de que, executando o bem, o Espírito Santo possa morar em nós e o reino dos céus possa se manifestar no Espírito que está em nós. A minha luta e a sua luta não é contra espírito maligno. A nossa luta é contra o templo do Espírito Santo. Falando individualmente, amém? Individualmente, a minha luta é manter o templo santo, manter o templo puro. Essa é a minha luta individual. Agora, quando nós vemos um irmão, quando nós vemos alguém com o templo destruído, com o templo profanado pelo pecado, nós temos que olhar para ele, amá-lo, clamar para a misericórdia do Senhor, para que ele possa ser o templo do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Dentro desse enigma de frutos e montes. Irmãos, vamos acordar para uma nova realidade. A realidade em que eu e você somos a casa do Espírito Santo. Você carrega esse legado aonde quer que você vá. Jovem, criança, adulto, idoso. Todos nós temos essa responsabilidade. Mantenha a casa limpa. Cuide dos seus olhos, cuide dos seus ouvidos, cuide daquilo que você fala. Porque você é templo do Espírito Santo. Cuide dos lugares aonde você vai. Porque você é templo do Espírito Santo. E a motivação é que nós possamos ver o reino dos céus em vida. Que nós possamos chegar diante da presença dele e ele olhar para mim e dizer assim: cara, ainda bem que você vendeu a Marajó. Ainda bem que você aceitou. Eu te conheço. Eu te conheço. Porque quando o Espírito Santo flui através de você, o seu caráter, ele se manifesta em piedade. O seu caráter se manifesta em fé. Para as coisas certas. Nas horas certas. Existem alguns exemplos bíblicos, quase meio-dia já, que acompanham a humanidade a respeito de frutificação. Nós estamos vendo que o propósito de Deus dentro da nova aliança, para que possamos viver reino, é que nós removamos toda a montanha e que nós frutifiquemos. Porém, dentro de toda a história humana, se nós formos pegar história por história dos homens que foram levantados como árvore frutífera, houve problema. Houve um problema, chamado inveja e amargura de coração. Começou em Caim, foi a primeira experiência. No povo de Deus, quando Isaac foi a Gerar, a Bíblia diz que ele semeou e colheu a 100 por 1 naquela terra. Ou seja, Isaac já estava vivendo, Isaac é a segunda geração depois de Abraão, amém? Filho de Abraão. Quando Isaac chegou naquela terra, Isaac semeou em solo seco. E a palavra de Deus diz que ele colheu a 100 por 1. No mesmo momento, o povo de Gerar olhou para ele, teve inveja dele e expulsaram ele daquela terra. Expulsaram ele de lá.
Olha o que aconteceu. Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. Acho que eu não trouxe ele. Mas, numa outra oportunidade eu compartilho com vocês. O texto que fala de quando Isaac teve que sair de Gerar. Quando Isaac saiu de Gerar, ele foi para o vale de Gerar. E no vale de Gerar, os seus pastores cavaram um poço. E nesse poço, quando esse poço começou a verter água, os pastores de Gerar entraram em discussão com os pastores de Isaac. E houve briga, houve discussão, porque eles desentulharam alguns poços. Além de cavar aquele, houve briga e discussão. Quando eles começaram a cavar outros poços, houve discussão e briga. A Bíblia fala exatamente isso. Quando eles cavaram o primeiro poço, houve discussão. Quando eles cavaram o segundo poço, houve discussão, houve briga. Num terceiro poço, que não houve discussão e não houve briga, quando isso aconteceu, Deus abriu um espaço largo para Isaac. Ou seja, uma árvore frutífera, levantada mediante o propósito correto, dentro da nova aliança, sendo impedida por causa de irmãos. José foi vendido como escravo por inveja dos irmãos. Jesus foi crucificado por inveja. Árvores frutíferas. A palavra lançada por Jacó sobre a vida de José foi: você é uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros. E por causa da inveja dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Irmãos, a inveja, ela tem uma consequência catastrófica para aquele que tem a inveja. Se eu estou dando uma resposta corporal de inveja sobre algum irmão, isso é catastrófico na sua vida. Agora, o detalhe não impede de que a pessoa que você está invejando passe por problemas. Não estou dizendo que ela não vai alcançar o resultado, porque José governou. Jesus reina até hoje. E Isaac foi para um lugar bem largo. Eles alcançaram o resultado. Irmãos, nós temos um resultado aqui. Nós temos um propósito. E em nome de Jesus nós vamos governar. Em nome de Jesus nós vamos para um lugar largo. Oh, profético. Em nome de Jesus nós vamos multiplicar para a honra e glória dele, porque esse é o propósito dele, uma vez que nós nos estabelecemos como templos do Espírito Santo. Queria chamar o pessoal do louvor. Quero convidar a igreja a se levantar. Vamos orar ao nosso Pai. Se você puder levantar uma das suas mãos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada coração aqui, Pai. Deus, que o Senhor possa estar passando esse momento, o seu filtro. Que o Senhor possa estar trazendo à mente de cada um o discernimento. O discernimento de sermos templo do Teu Espírito. De sermos morada do Senhor. De sermos o lugar aonde o Senhor escolheu para habitar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que nenhum aqui, que ninguém aqui saia deste lugar com dúvidas a respeito do propósito, do porquê foi criado por Deus, do porquê foi feito filho. Pai, que todos nós, como templos do Teu Espírito Santo, possamos adorar e frutificar ao Senhor. Que possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas e também possamos amar os nossos irmãos como o Senhor ama.
Que nós possamos estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos. Que nós possamos compreender em nossos corações a mensagem do Teu reino. Que haja em nós a transformação necessária, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo habitando em nós, Ele possa fluir as coisas do Teu reino em justiça, paz e alegria. Usa-nos, Pai, como embaixadores do Seu reino. Pai, eu clamo ao Senhor para que todos nós possamos alcançar essa realidade. Que todos nós possamos alcançar, Senhor, uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de frutos, onde cuidamos de nós e cuidamos do próximo. Ajuda-nos, Pai, a como igreja, a restabelecer os templos caídos. Ajuda-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo flua, porque é Ele quem faz, não somos nós. Em cura, em libertação, em salvação. Que o Teu Espírito Santo flua. Esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso desejo.